O Tribunal de Justiça do Ceará lançou no último final de semana, em pleno Clássico das Cores, entre Fortaleza e Ferroviário, a campanha Respeito é um Gol de Placa, uma iniciativa organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios a desembargadora Vanja Fontinelli, que está na presidência da coordenadoria. Desembargadora, primeiro, seja bem-vinda à Rádio Jovem Pan News. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é todo nosso de estar aqui, ocupando esse espaço tão importante para o Ceará. Desembargadora, como é que foi desenhada essa campanha e por que essa ligação com partidas de futebol? Olha, essa campanha é resultado de um trabalho de uma equipe que já vem desenvolvendo outras atividades que nós chamamos extrajudiciais, no sentido de trabalhar a questão do respeito à vida da mulher. E o futebol foi escolhido porque é um espaço onde ainda predomina o homem, ainda predomina o sexo masculino. E nos estádios de futebol também se registram alguns assédios, algumas importunações e, às vezes, até agressões. Então, nós precisamos prevenir essa violência, prevenir qualquer tipo de infração que possa vir a ser praticada contra a mulher. Infelizmente, os nossos números de violência contra a mulher, incluindo feminicídio, importunação, lesões corporais, nós não nos orgulhamos deles, muito pelo contrário. Então, há necessidade do poder público se engajar com muita veemência, com muita incisão nessas atividades, para que nós possamos ter uma sociedade que tenha paz, porque no dia que nós tivermos o respeito à vida da mulher garantido, nós vamos, eu tenho essa expectativa, atingir o respeito à vida do ser humano. E é isso que importa, e é por isso que nós utilizamos, escolhemos a arena do futebol. E tivemos a adesão, é bom que se diga, de imediato, dos três maiores times e da Federação Cearense, que nenhum até agora mediu esforços para que nós pudéssemos ter esse espaço, pudéssemos fazer essa divulgação. Eu sempre acho que, quando nós temos um problema, nós precisamos falar muito desse problema, precisamos ocupar todos os espaços para que nós terminemos com um caráter pedagógico, mudando a cultura do povo. Desembargadora, como é que foi a receptividade do público lá nessa primeira edição do estádio? Olha, eu avalio como muito boa. A nossa comunicação tem recebido respostas, né, confirmando essa nossa avaliação. Como foi a primeira vez, hoje nós repetiremos no jogo Ceará e Maranguape, no estádio Presidente Vargas. Então, por isso que nós estamos com os meios de comunicações, os meios de comunicação, em busca exatamente dessa repercussão, para que nós possamos educar as gerações que aqui estão e as gerações que estão por vir, não é? Estão por ocupar os espaços da sociedade, elas possam modificar o seu comportamento em relação à mulher. A gente acompanha, desembargadora, que muitas mulheres ainda relatam um medo ou insegurança ao frequentar os estádios sozinhas, né? O que é que precisa mudar para que esses espaços, não só arenas de futebol, mas outros diversos, possam realmente ser de fato seguros, desembargadora? Eu acho que essa campanha e a nossa persistência em falar desse assunto, não só nos campos de futebol, mas em todas as áreas, em todos os espaços da sociedade, elas terminam provocando essa mudança que nós desejamos. Então, eu acho que o tribunal, há muitas, se a gente for examinar, há muitas iniciativas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, de inúmeras outras instituições e entidades operando em favor dessa causa. Então, a minha expectativa é que, num futuro que eu espero seja breve, nós tenhamos essa questão resolvida. Se você hoje chegar para a geração que está aí e falar em meio ambiente, é fácil,
você conseguir dessa geração o respeito ao meio ambiente. Por quê? Porque isso vem sendo falado há muito tempo para as gerações. Então, eu acho que essa repetição, essa insistência, ela pode furar essa bolha. E, no futuro, como eu disse, que eu espero que seja breve, nós consigamos ter uma outra realidade. Desembargador, ainda falando sobre os estádios, sobre a presença da mulher dentro dos estádios, é bom sempre falar que o juizado do torcedor, ele também pode e deve atuar na proteção das mulheres, não é isso? Sim, exatamente. Nós, nessa campanha agora, nós estamos distribuindo material e colocando principalmente nos toaletes um cartaz com o nosso QR Code. Esse QR Code, qualquer ocorrência, a vítima ou qualquer pessoa pode acessar o QR Code, ele cairá imediatamente nas medidas protetivas e dali se desenrolarão as outras etapas que sejam necessárias para buscar a responsabilidade do homem agressor. O que nós não queremos. O que nós queremos é a mudança do comportamento. Essa é a primeira campanha do ano de 2026, mas é bom sempre lembrar que a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJ, realizou ao longo de todo o ano de 2025 uma série de ações. Sim. Não foi isso, desembargador? E é sempre bom destacar a atuação da Coordenadoria e a importância do trabalho de vocês. Luciano, eu agradeço até porque você me dá esse espaço nesse momento. É muito importante que nós falemos disso. Como eu disse, nós precisamos ocupar os espaços, nós precisamos ocupar as academias, onde ocorre muito. Nas academias, a gente já viu, infelizmente, agressões, mas é muito comum a importunação. E a importunação, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é nenhum elogio à mulher. Às vezes, é muita humilhação que a mulher passa. Nós precisamos ocupar os condomínios, porque dentro das residências é onde ocorrem os feminicídios. E eles começam numa escalada, que essa escalada precisa ser interrompida. Então, nós fizemos a capacitação de administradores de condomínio, estamos programando para esse ano a capacitação de funcionários dos condomínios, de forma que existe um protocolo de como acionar a proteção para as mulheres que, porventura, sejam identificadas como vítimas de violência. Nós estamos agora repetindo a campanha do Carnapaz no pré-carnaval e durante o carnaval, também com a distribuição de material nos locais onde acontecem os bloquinhos. E estamos também levando uma música muito interessante, que é a composição de uma servidora do Tribunal de Justiça, a Jorge Guedes, e é uma música bem fácil de ser gravada e ela realmente fica na mente e a gente fica repetindo. Então, essas músicas, a Secretaria de Cultura do município, ela se comprometeu a reproduzir essa música nos bloquinhos. Então, é esse tipo de atitude que a gente tem que ter em relação a essa perspectiva de mudança do comportamento. Nós tivemos o ano passado, e vamos repetir também esse ano, um projeto chamado Arte para Transformar, que aí sim nós trabalhamos com as gerações que atuarão no futuro, que são alunos do ensino médio da escola pública, onde nós discutimos o tema através de leitura de livros da nossa literatura que abordam esse tema, o tema da submissão, o tema do patriarcado, a questão do domínio masculino, a questão do feminicídio, entre eles está o 15, de Raquel de Queiroz, São Bernardo, de Graciliano Ramos. Então, existe uma parceria com a SEDUC e a Universidade Federal, em que esses alunos são levados a refletir sobre esse tema dentro dessas obras e eles são estimulados a escreverem um texto, uma redação, e, ao final disso, tem uma premiação. Nós tivemos também o concurso de pintura. Os alunos, aqueles que têm a aptidão para essa arte, eles fizeram pinturas com o tema não da violência, porque nós não queremos repetir o termo
violência, porque reforça a violência. O que nós queremos é o respeito à vida da mulher. É isso que nós queremos desenvolver nesses adolescentes, porque eles serão, no futuro, agressores ou não. O que nós queremos é que eles não sejam agressores. E se a gente consegue fazer essa reflexão, a gente vai incutindo, não é, na mente dessa juventude o que nós precisamos no futuro. Então, são algumas das ações que a gente fez. Nós temos a Férias Sem Medo, que é a abordagem de turistas. Sim. Nós temos muitos turistas, principalmente estrangeiros. Nós repetimos, junto com o Trade Turistas, que o turista é muito bem-vindo ao Ceará. Nós somos um povo hospitaleiro, abraçamos o turista com muito carinho, com muita atenção. Mas a gente sabe que, infelizmente, entre eles, Luciano, há aqueles que vêm com outras intenções. E a estatística dos juizados de violência doméstica tem registrado um incremento desses fatos durante o período de férias. Então, nós estamos conversando com os turistas na rodoviária, nas rodoviárias dos centros, dos polos mais turísticos, nos aeroportos, entregando material para que eles possam, dizendo que eles são bem-vindos, mas que o comportamento deles tem que estar adequado às nossas regras e às nossas normas do respeito à vida da mulher. Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, estamos conversando com a desembargadora Vanja Fontinelli, que está na presidência da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Começamos falando sobre a campanha que já começou no último final de semana, Respeito é um Gol de Placa, uma iniciativa organizada pela própria Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Desembargadora, só para a nossa reta final da entrevista, gostaria agora que a senhora passasse uma mensagem muito especial para as mulheres que ainda se sentem silenciadas ou com medo de denunciar. E esse é um momento muito importante, é por isso que a Jovem Pan News e o Grupo Cidade de Comunicação está sempre com esse espaço aberto para falar sobre esse tema, e o espaço agora está aberto, por favor. Luciano, eu agradeço muito a você, a Jovem Pan News e o Sistema Cidade de Comunicação por esse momento, por esse espaço, porque nós sabemos da audiência que esse grupo tem, e é importante, muito importante, nós falarmos do que falamos e trazer essa mensagem que você nos pede, de que as mulheres precisam compreender que elas não estão sozinhas, que elas têm amparo, que elas podem ser, e aí eu vou repetir um jargão, mas que ele é importante que nós tenhamos essa repetição com frequência, de que a mulher ela pode ser o que ela quiser e estar onde ela quiser, porque ela é um ser humano, e o que nós precisamos é do respeito ao ser humano. Nenhum ser humano merece ser tratado com humilhação, com espezinhamento ou com qualquer tipo de agressão. Então, nós precisamos nos lembrar disso e precisamos mudar o pensamento da nossa sociedade como um todo, que viveu durante muitos anos, séculos e séculos, essa submissão. Então, hoje ela não existe mais e nós precisamos mudar a realidade que aí se encontra. Obrigado, desembargadora. Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigada.